Uh, Muito boa noite a todos. Eu estava a respirar fundo ainda por causa do que ouvimos e da coragem daquela senhora que ali está. E vamos mudar rapidamente de tema porque eu hoje vinha aqui falar das cidades e da dificuldade que é, cada vez maior, nós reconhecermos o significado que damos a essa palavra. Parece quase um paradoxo, porque todos os dias ouvimos essa palavra, todos os dias nos dizem que ela tem vários sentidos, que é polissémica, todos os dias nos dizem que a humanidade está praticamente a caminho de uma taxa altíssima de urbanização. O Brasil, por exemplo, ultrapassa os 80%, a nível mundial andaremos nos 55%. Mas provavelmente a palavra urbano ou urbanização não significam o mesmo que cidade. E então era sobre isso que eu gostava de vos esclarecer um bocado e esclarecer um bocado também a mim próprio já agora. A primeira imagem que vos trago é conhecida pelos geógrafos como sendo o primeiro mapa ou a primeira representação cartográfica. Não lhe vamos chamar cidade, mas pelo menos tem assim um ar de um assentamento. Ela foi descoberta no norte da Itália, nos Alpes, chama-se Val Camonica e, por datações várias, estima-se que este povoado tenha existido há cerca de quase 3.000 anos. Bom, o significado daquilo não sabemos, o mapa não traz legenda, quem o fez não se preocupou com isso. Há coisas que nos parecem familiares, por exemplo, uma rede de caminhos ou de vias, círculos que podem indicar poços ou pontos importantes daquele assentamento, pontos que tanto podem ser árvores, como terrenos de cultivo, como outra coisa qualquer. O que eu quero dizer é que há uma distância, um fosso enorme entre o que é a representação e uma realidade que nós não conhecemos qual seja. Hoje, quando nos dizem que qualquer coisa é na cidade, é mais fácil que nos ocorra uma imagem assim. Esta que parece um bocado Photoshop, não é? É no Recife. E a ideia que ela transmite é esta ideia de densidade, de aglomeração, de território intensamente construído, mas também é uma ideia de cosmopolitismo no sentido em que tudo isto nos parece familiar. Todo este empilhamento de apartamentos, de escritórios, mais horizontais ou mais verticais, nos parece que é qualquer coisa que podia estar à nossa porta. Esta pintura do Lorenzetti, que está no Palácio Ducal de Siena, foi feita em 1337, como diz ali, e, que se saiba, é a primeira representação daquilo que nós hoje podemos chamar uma paisagem. Tem todos os elementos para o ser. E se repararem na parte de cima da imagem, há claramente uma dicotomia estabelecida. De um lado é o campo, é o rural, do outro lado é a cidade, é o urbano. As duas estão separadas por uma muralha e por uma porta. Portanto, a mensagem que esta imagem transmite parece muito clara e parece coincidir com o que nós pensamos hoje do mesmo assunto. A ideia de que cidade é ao mesmo tempo um território densamente edificado. A ideia de que cidade é qualquer coisa que tem uns limites muito claros e fica dentro desses limites. Portanto, fora será outra coisa qualquer. A ideia de que cidade não é só, ou quando falamos de cidade não nos referimos só a construções, mas também a sociedades. E por isso o pintor representou uma diversidade enorme, podemos ver em pormenor mais em baixo. Desde as artes, a música, as letras, um pregador debaixo das arcadas, um comerciante, pessoas mais humildes que vendem produtos agrícolas na rua, um cavaleiro, nobres a cavalo, etc. A ideia de que uma cidade, de alguma forma, corresponderá também a um grupo social. E, finalmente, que esse grupo social será governado por alguém. Ou seja, indo buscar as três raízes clássicas que nós usamos em torno da palavra cidade e urbano, esta representação é, ao mesmo tempo, a civitas, ou seja, o grupo social, é, ao mesmo tempo, a polis, de onde veio polícia e política, ou seja, uma forma de governo que então será ou irá ser muito brevemente no tempo a cidade-estado, que caracteriza todo o Renascimento italiano, e a urbis, que se refere àquilo que é edificado e às infraestruturas que permitem com que as atividades que se desempenham dentro desse edificado funcionem. Também é muito vulgar esta representação de um santo patrono, neste caso San Geminiano, que segura no seu regaço, como que protegendo, a própria cidade de São Geminiano, que agora é património da humanidade, muitos conhecerão, com as suas torres,
não tem muito que ver com defesa, mas sobretudo sinais simbólicos de estratificação social, do poder, e mais uma vez a muralha, mais uma vez esta ideia de que quase que a cidade podia ser uma taça nas nossas mãos e nós podíamos identificar claramente aquilo que é a cidade e aquilo que não é. Entretanto, aconteceu-lhe isto. Não é? O São Gimignano, vindo para o século XX, cada vez tem menos braços para abarcar, não agora a cidade, mas sim a urbanização. Aquilo que distingue a cidade da urbanização parece ser muito claro. A urbanização é um processo, não designa prática, não designa um lugar. E sendo um processo, quer dizer que ela está constantemente a tomar forma e a tomar lugar em qualquer lugar. E isto, podendo parecer um jogo de palavras, não é nada. Isto faz-nos perceber a condição urbana e o fenómeno urbano de uma maneira completamente diferente. Isto é como se nós já não tivéssemos ideia da forma urbana, do seu limite, do seu centro, e a urbanização fosse uma espécie de um magma que se vai espalhando e que tem uma intensidade cada vez mais tecnológica. Desde os grandes sistemas da mobilidade das pessoas, dos automóveis, das mercadorias, da informação, da energia, a toda a diversidade de construções que os humanos fazem, desde os grandes edifícios aos grandes aeroportos ou portos de mar até a uma simples casa. E, portanto, estamos a braços aqui com um problema de classificação. Que nome dar às coisas? Se a cidade se tornou uma coisa com tantos sentidos e tão desadaptada do que é a realidade, como é que vamos encontrar outra classificação capaz de nomear uma coisa nova, que é a urbanização? São conhecidas estas palavras do Jorge Luís Borges, que faz esta curiosíssima classificação de animais, que ao mesmo tempo nos parece um bocado tonta, mas depois, se nós virmos, afinal, nós até conseguimos concordar com quase todas, ou com todas as classes que aqui estão. Os animais pertencentes ao imperador, basta que haja um imperador, ele terá animais com certeza. Os embalsamados, os amestrados, os leões, as sereias, isto é, também entram os animais fabulosos, tal como está a seguir. Os cães soltos, que serão diferentes dos cães presos. E por aí fora, até acabando com aqueles que de longe parecem moscas. Ou seja, estas formas de classificação muito variáveis são muito parecidas, na minha opinião, àquelas que nós usamos para designar o que é a diversidade da cidade, ou o que é a diversidade de significados do adjetivo urbano. Dizemos que um determinado sapato tem uma linha urbana, ou que um automóvel tem um design urbano. Dizemos que alguém tem um estilo de vida urbano, etc. Dizemos que uma determinada sociedade é urbana. E depois, quando vamos ver essa sociedade, ela pode conter pessoas tão diferentes como aquelas que, por semana, uma vez ou duas, vão a Tóquio ou a Nova Iorque, e uma outra que mora debaixo de um viaduto. E perguntamos, mas qual é a semelhança entre estas duas entidades? E, portanto, o desafio que nós temos é procurar novas classificações, novas palavras para designar as coisas, porque senão não teremos forma de aprender o mundo. Assim fez o Linneu para organizar as espécies, encontrando sistemas de classificação que normalmente funcionam por mútua exclusão. Ou é planta ou é animal. E dentro de uma determinada planta, ou é de uma determinada classe ou é de uma outra classe. Ou este sistema periódico dos elementos, do Mendeleev, que não só classifica os elementos químicos através do peso atómico, como inclusivamente deixa muitos quadros vazios, e neste momento o sistema periódico já vai em 122 elementos, portanto já não é só classificar os que há, é usar uma lógica para inclusivamente posicionar aqueles que não são conhecidos, ou aqueles que não ocorrendo naturalmente são sintetizados em laboratório. Não temos nada que se pareça com esta precisão para classificarmos hoje em dia o que é o fenómeno urbano. Podemos ir lá mais simplesmente contando uma história de ovos. Por exemplo, a ideia do ovo cozido, seja ele o campo ou seja ele a cidade, é como quem pensa que a cidade é qualquer coisa que, tal como a gema do ovo, está perfeitamente inserida num determinado entorno. A cidade é a figura, o branco é o fundo,
A oposição à cidade é o campo, e isto, em muitas imagens, em muitos textos que nós lemos hoje, ainda parece ser verdade, mas não acreditem muito. Porque há cada vez mais ovos estrelados. Ou seja, esta ideia de que a cidade que cresceu muito transformou-se numa entidade urbana que nunca mais acaba. Por facilidade, usamos muitas vezes a palavra área metropolitana ou região metropolitana para designar estes fenómenos de urbanização a grande escala, mas habitualmente usando um modelo dualista. Ou seja, pensamos sempre que há um centro dessa grande área metropolitana, dessa grande área urbana, e que o resto é uma periferia. Ou seja, este modelo, contrariamente à ideia de que a cidade é uma coisa una, que é um corpo, que é um sistema mais ou menos fechado, este não. A periferia ou o subúrbio terão sempre conotações negativas. É aquilo que supostamente a cidade rejeita, porque é muito grande, porque faz fumo, porque faz barulho, porque causa incómodos. O subúrbio é o lugar onde vivem os mais pobres, etc. Nem mesmo isso é verdade. Não é? Os sociólogos franceses já há muito tempo que inventaram a palavra de subúrbio dourado para classificar áreas residenciais onde mora gente que tem um nível de vida muito alto. E finalmente chegamos àquilo que está mais de acordo com o que sabemos hoje, que são os ovos mexidos. Ou seja, esta ideia de que o tecido urbano e as suas diferentes componentes se espalham por territórios imensos. No norte de Portugal nós podemos praticamente ir de Aveiro até muito a norte de Braga, sempre navegando em ovos mexidos, sem nunca percebermos onde é que começa e onde é que acaba o quê, como, sei lá, como Évora no Alentejo. E aquilo que faz com que este conjunto muito fraturado funcione é aquele sistema de relações que está ali representado. Pode ser um sistema físico, como é uma rede elétrica ou uma rede de estradas, pode ser um sistema Wi-Fi, pode ser um sistema de distribuição de água, de energia, de saneamento, ou seja, são todos aqueles sistemas sociotécnicos que fazem com que, a algures, um hospital, uma casa, um centro comercial, uma fábrica, funcione. Um mapa muito detalhado que foi feito para uma exposição em 2004 em Barcelona, que vos dá uma ideia, o preto até 75, o vermelho de 75 até 2004, que vos dá uma ideia do que é a urbanização, numa área um bocado a norte e um bocado a sul do Porto. E se tivéssemos mais ecrã, era na mesma assim. Não é o crescimento em mancha de óleo, como vem. Os elementos vermelhos aparecem em todo o lado e, no fim de contas, não mudam a estrutura de nuvem que já existia antes, se nós só conseguíssemos olhar para os pretos. E depois, as imagens que nós temos, sejam de fotografia aérea ou de Google, devolvem-nos toda esta diversidade. Como se, para os biólogos isto é bastante familiar, como se o território fosse transgénico. Isto é, como se eu pudesse ter, ao mesmo tempo, elementos que eu antes dizia que eram do campo, ou eram da floresta, ou eram da fábrica, ou eram da cidade, ou eram... vá-se lá saber de quê. E estas coisas, hoje em dia, espalham-se desta maneira. Habitualmente, quando olhamos para isto, pensamos que isto que é a perversão da boa forma urbana, que isto que é caótico, que isto não funciona. Já ouvimos falar de cortiça hoje em dia, e se da cortiça saltarmos para os setores motores da economia portuguesa, eles têm uma geografia toda assim. Começando em Oliveira das Meias e acabando em Braga, nós temos uma esterroada de empresas e de emprego, obviamente, que depois fixam populações e dão lugar à urbanização fora da cidade. Por isso, cidade se tornou uma palavra quase inútil e ficou encostada a determinados fenómenos que nos são mais ou menos familiares, como os centros históricos. Bom, num contexto, hoje não haveria muito tempo para falar disto, num contexto em que a intensificação técnica é cada vez maior, como se via naquelas fotografias. E isso, obviamente, que nos deve fazer pensar. Os nossos antepassados da Idade da Pedra, que dominavam o fogo e pouco mais, hoje em dia ficariam admirados porque têm imensas próteses tecnológicas, algumas muito grandes, como é um avião, ou é a internet, outras muito pequenas, como é um pacemaker, por exemplo. E essa intensidade tecnológica é tal que, obviamente, ela influencia no modo como a sociedade se organiza e, portanto, no modo como uma sociedade organiza o território. E isso podemos lhe chamar urbanização. Lá vem outra vez o santinho. Outras vezes pensamos que isto que é muito difícil de pensar e que a palavra cidade dá-nos muito jeito, e então encontramos assim uns slogans.
que eu só trouxe dois dos mais vulgares, as cidades inteligentes. Vejam que o próprio grafismo que normalmente é usado para isto não faz justiça às imagens que eu mostrei antes. Normalmente mostra arranha-céus, torres, blocos de apartamentos e de escritórios, não mostra casa, muito menos bairros de lata. Ou então esta ilusão do verdolejo que se ouve muito falar. Com medo, enfim, que a terra aqueça, que venham as tempestades, esta ideia de ajardinar os edifícios todos de alto a baixo. A verdade é que, e caminhamos para o fim, o grande desafio da urbanidade hoje em dia é a pobreza. Quando a ONU disse há 6 ou 7 anos que finalmente metade da população vivia nas cidades, estava a querer dizer que a urbanização era a urbanização da pobreza, que no Brasil se chama favela, que se chama Musec em Moçambique ou em Angola, que se chama slum na Índia, e essa é que é a verdadeira expressão da urbanidade. Há muita coisa escrita sobre isso, sejam livros técnicos, seja literatura, mas o fenómeno não só não para, como parece quase descontrolado. Se imaginarmos, por exemplo, que São Paulo pode contar com cerca de 20 milhões de habitantes a viver nestas condições. E, portanto, em determinada altura, já é a escala do próprio fenómeno que se torna muito, muito problemática. É um mundo urbano cada vez mais correspondente à ideia de um território arquipélago, ou seja, ilhas de pobres, ilhas de ricos, coisas que não se relacionam com muita facilidade e que cada vez nos retiram mais a ideia de unidade que nós estávamos habituados a pensar a cidade e nos transportam para este mundo. Esses fenómenos de sociedade arquipélago e de ilhificação dos elementos urbanos, em muitas sociedades toma esta característica gigantesca. Aqui estão quase 3.800 apartamentos cercados. É a ex-aldeia olímpica no Rio de Janeiro, hoje transformada num condomínio de luxo falido. Bom, para não ficarmos tristes, eu ficaria com umas letrinhas que estão ali ao fundo que dizem mundo das conexões. Isso é que é o urbano. É o mundo das conexões. Aquilo que nós temos, o grande desafio para a humanidade é conectar esta assimetria e esta imensa injustiça que hoje existe no fenómeno da urbanização e que está a ser muito estimulada pela própria globalização da economia, porque a economia liberal não conhece regras e, portanto, acolá vai buscar mão de obra quase escrava, ali vai buscar um paraíso fiscal, acolá vai vender, e não há uma forma de regulamentar e de voltar a meter numas muralhas imaginárias estas sociedades, territórios que nós antes chamávamos cidades. Muito obrigado.